E deixa eu te perguntar, aí quando você foi pra VUNESP fazer a ISS São Paulo, que agora eu acho interessante a gente falar disso, veio a discursiva. Você ficou com o cu na mão, cara? Como é que foi aí você fazer a discursiva? Não, isso é doido. Porque você tava abalado, velho. Eu tava abalado, não, eu tava abalado. E veio uma regra, vamos dizer assim, peculiar, pra não falar a palavra tosca, no edital, de que você tinha que tirar 50% em cada uma das questões escritas. E a prova do ISS foi muito maçante. Foram 2 finais de semana, 2 domingos, né? Manhã e tarde. No domingo seguinte, manhã e tarde. Foram 240 questões testes e 3 questões escritas e uma redação. Aí, a gente fala daqui a pouco de cada uma das provas, mas na prova escrita, eu só tava torcendo para eu bater o olho em cada questão e falar, eu sei. Eu não precisava saber 100%, eu queria saber metade, porque eu tinha que tirar metade, né? E eu tava traumatizado, eu tava torcendo isso. Aí, vamos só dar um pause aqui, para eu puxar um gancho. Primeiro dia de prova, manhã e tarde. A escrita, você tá falando? Não, a teste. Objetiva. Primeiro domingo foi objetivo de manhã e tarde, e o segundo domingo foi objetiva de manhã e discursiva à tarde. Tá? Então, o primeiro dia aqui, fazendo a prova, fui bem. Foi uma prova um pouquinho mais pesada do que o estilo padrão VUNESP, mas eu senti ali, deu pra ir bem. E o deu pra ir bem não é necessariamente uma nota boa. Quando você está estudando muito, você consegue identificar uma prova fácil e identificar uma prova difícil. Sim. E aí você, por mais que tenham questões difíceis, você sabe que é difícil para todo mundo. Então, eu tinha ido bem, dado o nível da prova. Ponto. Aí veio o segundo domingo. Parte de manhã objetiva ainda. Não sei quem fez aquela prova de administração pública. Mas assim, eu olhei 5 questões daquela prova e falei, não tenho a menor ideia do que está acontecendo aqui. Mas eu pensei, eu estudei pra caramba. Os meus amigos aqui da sala também não têm a menor ideia. E eu falei, beleza, segue o jogo, segue o baile. Tanto que essa prova aí foi mais pesada mesmo. Foi, né? Porque a VUNESP tradicionalmente é uma banca mais literal, e aí você tem que tirar uma nota mais alta para passar. Mas a NASLE falou que eles deram uma mudada nessa prova. Não, eles estão mudando. Eu estava reparando nos estudos, português deles sempre foi muito fácil. Tá mudando, tá entrando mais numa pegada FGV ali de interpretação, tal, diferenciada. Mas enfim, aí eu cheguei na prova discursiva, vamos lá, já sabendo que eu tinha feito uma boa lição de casa nas provas objetivas e precisava mandar bem na discursiva. Aí eu tinha eu tinha treinado muita redação. Questão escrita, isso que é doido, né? Olha como são as coisas. Tinha bombado na Receita Federal por conta da prova escrita, mas eu sabia que o erro não tinha sido meu. Foi um caso ali que não corrigiram direito a minha prova. Então eu confiava na minha resposta escrita. Então, eu na preparação para ISS São Paulo não treinei nenhuma discursiva, nenhuma questão escrita. Não escrevi nenhuma questão. Mas eu fiz 10 redações. Contratei um serviço de redação à parte e fiz 10 redações. Então eu estava bem em redação já. Mas ia cair redação? Então, caiu uma redação e 3 questões discursivas. Tá. E cada uma com peso igual, né? Aí eu sabia, na redação, beleza. Eles não vão pedir um tema ultra específico, né? Nunca tive essa preocupação de pedir um tema ultra específico, que não faz sentido uma banca pedir, né? Numa redação. Beleza, tava tranquilo. Aí a minha ideia foi, o que eu planejei? Vou fazer um rascunho da minha questão, da minha redação. Fiz o meu rascunho, começo a fim. Beleza. Agora eu vou ver as questões escritas. Já tremendo, né? Eu fiz a redação, o rascunho, sem ver as questões. Porque eu não queria ser afetado pelas questões para fazer a redação. Tá. Então eu tinha X horas para fazer, 4 horas, gastei 20 minutos, meia hora fazendo o meu rascunho da redação. Aí eu fui ver as questões. Primeira questão, lei de responsabilidade fiscal. Falei, beleza, esse tema aqui eu sei. Mas é um tema específico pra caramba. Eu achei absurdo terem cobrado. É um tema muito específico. Eu só decorei. Então, depois disso aqui eu quero falar do Anki com vocês. Eu só respondi essa questão. Eu só acertei por causa do Anki. Só acertei a questão por causa do Anki. Você tinha que citar eram 4 itens, você tinha que citar, né? Tinha que citar umas coisas de um negócio assim que quando eu estudava, eu falava, não vai cair. E, olha só. E porque a gente tem que confiar no pessoal que monta, às vezes, planejamento e que é bom mesmo nisso. Lá na Coruja,
Veio uma questão escrita assim, eu nunca treinei a resposta escrita para a prova, mas eu li todas as proposições, as propostas de discursiva, li todas. Veio uma dessa, cara, um tema igualzinho. É que assim, não era o tema específico, era o artigo não, era o inciso de baixo, vamos dizer assim. Aí eu falei, isso não vai cair nunca numa prova escrita, não vai cair nunca. Cara, e caiu! Mano, eu fiquei abismado com aquilo, mas por sorte eu sabia, graças a Deus. Aí veio a segunda questão. Aí eu bati o olho e falei, caramba, que estranho. Partes relacionadas em auditoria. Mano, acho que eu fiz 10 questões testes objetivas, né, de múltipla escolha na minha vida disso. Nunca vi uma questão escrita e das 10 testes eu nunca fiz desse tema específico de partes relacionadas que eles estão cobrando. Aí começou a gelar. Aí eu, puta merda. Eu tinha que saber 50% daquela questão. Aí eu vi a questão seguinte, contabilidade. Não era uma questão fácil, mas era uma questão que eu sabia desenvolver. Beleza. Fiquei preocupado com a do meio. Fiz o rascunho da primeira, da terceira. Aí é o que eu falo para os meus alunos hoje. Se deparar com uma questão escrita que você não saiba e você precisa pontuar, respira. Olha a questão, vê o que ele está pedindo e saiba que como o examinador vai corrigir a sua prova. Ele não vai ler o seu texto, que nem a gente estava falando, é um professor de português, né? Porque ele precisa avaliar o português também. Então ele vai ler e fazer um depara de palavra-chave. Então eu falo para os meus alunos, chova palavras-chave faça um brainstorming de palavra-chave. Perca 1 minuto, vai ser um minuto mais importante da sua vida. E da prova, sem dúvida. Palavra-chave, chove, no papel. E coloque todas elas, faça uma letrinha desse tamanho e coloque todas elas na sua questão. E torce para alguma ali tá certa. E graças a Deus alguma ali estava certa. Você fez isso? Eu fiz isso, eu só passei por isso. E quem passou por isso. Todos os meus amigos ali no grupo a gente fala, né? A gente tem o grupo dos aprovados. Todo mundo foi assim, entendeu? Todo mundo tava desesperado. A gente falava, não... Aí foi ali que a gente estava comentando antes que eu conheci a Nasli, né? Que falaram, até a Nasli falou que se corrigirem de forma literal, ela não vai tirar os 50%. Aí eu falei, nossa, quem é Nasli? Você não sabia que era Nasli? Cara, eu estudei numa bolha, eu não conhecia nenhum outro concurseiro. Geralmente as pessoas se conhecem, né? Eu não conhecia ninguém que estava estudando. Então eu não conversava de nada, só seguia os professores lá no Instagram e tal, e vida que segue. Aí eu vi a entrevista dela, tal, falando dessa questão. Beleza, então tá, né? Vamos torcer pra eles não serem literais. Eles de fato não foram literais. Ou talvez tenham sido na primeira correção, né? Ninguém passou. Aí E você colocou no ONV lá, no Olho na Vaga? Eu coloquei. E você tava bem lá também? Tava bem. Em segundo lugar? Não, lá na minha prova... Cara, ó como a vida é doida, né? Eu fiquei em 9º na prova objetiva do ISS São Paulo. Em 9º. E aí a prova discursiva, que me tirou da Receita... me levou para 2º na discursiva de São Paulo, no ISS São Paulo. Então, eu não treinei uma questão discursiva entre uma prova e outra. Para você ver como é importante a gente se conhecer, né? Porque se você analisa objetivamente de fora, você fala, Luiz, você reprovou na discursiva da Receita. O que você vai fazer para sua prova discursiva? Você vai estudar, vai fazer muita discursiva. Eu não fiz nenhuma, porque eu sabia que não tinha sido um erro meu. Eu confiava na minha resposta escrita e eu precisava desenvolver temas. Então eu fui estudando muito, muito tema. Então o concurseiro se conhecer é fundamental. Mais do que qualquer outra opinião do suprassumo do mundo dos concursos, entendeu? Você conseguir fazer essa autoavaliação é o que vai te fazer ser aprovado, entendeu? É o que vai te fazer melhorar. E foi o que me fez ser aprovado, no final das contas.